A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs, é mais uma vez que estamos aqui no nosso curso de teologia online, nosso curso à distância. Estamos agora iniciando uma nova disciplina que é a síntese do Novo Testamento. E a aula de hoje nós vamos estar se aprendendo sobre o fundo histórico do Novo Testamento. Então é interessante a gente saber primeiro o seu contexto histórico, para depois a gente se aprofundar nos livros e nos seus autores. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos à nova disciplina e a essa aula. Meus irmãos, só lembrando acerca da nossa apresentação em ementa, o nosso curso tem duração, pelo menos a disciplina, de 3 meses, e para obter créditos, vocês vão passar por uma avaliação, e essa avaliação é a interação na aula, a participação, comunicação e a contribuição construtiva durante as aulas, que vai valer 1 ponto, a presença, que é o comparecimento e o acompanhamento das aulas gravadas, que vai valer 2 pontos, o resumo das aulas, que vai valer 4 pontos, e as atividades que no decorrer da aula e da disciplina que vai valer 3 pontos, tá bom? É interessante a gente observar que a teologia, a parte teológica, ela divide-se em 5 ramos principais, que a gente chamamos de 5 tipos de teologia. A teologia bíblica, exegética, histórica, sistemática, aplicada ou prática. Quando a gente fala de teologia bíblica, é quando a gente vai estudar a composição dos livros que compõem a Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A disciplina de síntese do Novo Testamento, ela faz parte da teologia bíblica. Pois bem, a gente vai estar estudando o ramo ou tipo de teologia bíblica, a síntese do Novo Testamento, tá bom? É interessante a gente observar que quando a gente fala da teologia bíblica, ela pode se dividir em Antigo e Novo Testamento, os seus livros. Dentro da teologia bíblica também se estuda a teologia exegética, que é a exegese e a hermenêutica das línguas originais, que é o hebraico e o grego. Entretanto, no nosso curso, nós não vamos estudar sobre a disciplina de hebraico e grego. Nós vamos se deter no Novo Testamento, nos seus autores, no seu tipo de pensamento e em seu contexto histórico. Tá bom? É interessante que os irmãos curta o link, né? Vem ativar o sininho, porque quando eu for gravar a aula e enviar, vai já diretamente para notificação do celular dos amados e queridos irmãos. Tá bom? Nossa consideração inicial é que todo estudante, todo seminarista, ele deve primeiro ter em suas mãos aí a Bíblia, a oração e o Espírito Santo a seu favor. E, vamos dizer assim, livros, textos, pesquisas extras ou seculares que vai ajudar nesse desenvolvimento intelectual e do conhecimento bíblico dos alunos. Então, a Bíblia, que é a nossa principal ferramenta, a oração, porque muitas vezes é só através da oração que a gente vai ter, vamos dizer assim, uma iluminação melhor de alguns textos, e o Espírito Santo, que vai estar sempre clareando, iluminando, convencendo a gente não só do pecado, da morte e do juízo, mas também de alguns textos bíblicos, pois existem passagens bíblicas que só vai ser possível compreender com a ajuda do Espírito Santo. Lembrando que toda escritura é divinamente inspirada, e quem inspirou foi justamente o Espírito Santo. Então nós temos algo a nosso favor, que é o auxílio do Espírito Santo.
O livro que eu vou adotar para a disciplina é a Introdução e o Estudo do Novo Testamento, do autor Broads David. Então vocês podem aí, eu vou estar divulgando depois aí para vocês esse livro e vocês vão acompanhando todo o desenvolvimento da nossa aula. É interessante que o aluno, quando está aprendendo o curso de teologia, ele não venha cair nas astúcias do inimigo de Satanás e nem na sua vaidade própria, que é quando alguém, depois que começa a fazer o curso de teologia, acha que é alguma coisa. E na verdade, nós somos eternos aprendizes. Então a gente tem que manter a humildade. Nós vamos sofrer, às vezes, por ser estudante de teologia. A gente muitas vezes vai ser afrontado, muitas vezes vai vir perguntas, né, tendenciosas, mas nós não sabemos tudo. Então, ninguém sabe tudo, exceto o Senhor Jesus Cristo, que sonda toda a intenção do homem. Mas é interessante que nós somos eternos aprendizes e humildes estudantes, e que a gente não sabe de tudo. Então, o estudante de teologia ele tem que ter isso em mente. A humildade para aprender e a humildade também para ouvir os irmãos em suas congregações, seja os mais simples, seja os mais letrados. Então, essa é a minha consideração inicial para os estudantes seminaristas. Vamos lá. O que é o Novo Testamento? Quando a gente fala de Novo Testamento, a gente também, primeiramente, a gente está falando que é a segunda divisão da Bíblia. A Bíblia, a gente pode dividir ela, a Bíblia, que é uma coleção de livros, está dividida em duas partes, Antigo e o Novo Testamento. Então, nós podemos dizer que o Novo Testamento é a segunda divisão da Bíblia. E essa segunda divisão da Bíblia é composta por 27 livros canônicos. Quando eu digo canônicos, são livros inspirados e confirmados, vamos dizer assim, a sua canonicidade pelos pais da igreja e também pelos apóstolos. Então a gente vai reconhecer os 27 livros reconhecidos como os canônicos, tá bom? Os livros apócrifos, que foram, vamos dizer assim, inseridos na Bíblia da Igreja Católica Romana, nós não reconhecemos como canônicos. Apenas 27 livros, que vai do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse, tá bom? O Novo Testamento também contém a confirmação de profecias do Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento vai apontar para algumas profecias que vai se cumprir no Novo Testamento. O Novo Testamento é o início da história de Jesus Cristo e da igreja. A gente vai aprender isso no decorrer da disciplina. E o Novo Testamento também anuncia o fim das últimas coisas, que é o Apocalipse. Então, isso é o que a gente chamamos de Novo Testamento. Então, é sobre isso que nós vamos estudar. Essa segunda divisão da Bíblia, seus 27 livros, as suas profecias, o início da história de Jesus, o início da história da igreja e o anúncio e o fim das últimas coisas. Tá bom? Então a gente vai estudar sobre tudo isso na nossa introdução do Novo Testamento. É interessante a gente observar que existe uma lacuna, existe um espaço entre Antigo e Novo Testamento, que é chamado de período intertestamentário. O que foi que aconteceu nesse período? Também conhecido como período interbíblico. Algumas Bíblias, pelo menos as mais antigas, existia uma separação do último livro do profeta Malaquias e do Evangelho de Mateus, de 4 folhas em brancos. E essas 4 folhas em brancos é chamadas de período interbíblico, ou 400 anos de silêncio, em qual não se levantou um profeta, que não houve uma inspiração profética. Então esse período aí é um período profético, em silêncio, tá bom?
não houve uma escrita onde foi reconhecida a sua canonicidade. Existe um livro que eu indico para vocês, que é chamado Período Interbíblico, que vai trabalhar bem esse período de 400 anos de silêncio. A gente vai ter aqui uma pequena síntese desse período interbíblico, onde a gente vai compreender melhor esse período chamado de período do silêncio de Deus, que é aí aproximadamente de 400 anos, que vai do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até surgir João Batista no Novo Testamento. O fundo histórico do Novo Testamento. Um estudo adequado da Bíblia não pode ser feito, irmão, sem uma consciência aguda das diferenças nas atitudes, nas estruturas políticas e culturais e religiosas que existia entre o Velho e o Novo Testamento. Então, a gente só vai compreender melhor os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas, a epístola de Paulo, as cartas pastorais, se a gente compreender ou ter uma consciência mais aguçada das estruturas políticas, culturais e religiosas que cercam esse período de Novo Testamento e essa, vamos dizer, essa transição do Antigo para o Novo Testamento, tá bom? Então, a gente vai ter um desenvolvimento aqui durante esses 400 anos, que vai decorrer entre esses livros, e vai haver aqui mudanças e muitas coisas que precisam ser explicadas, e muitas coisas que vão surgir. Então, essa aula introdutória, esse fundo histórico, vai fazer a gente compreender melhor esse, vamos dizer, esse contexto histórico do Novo Testamento, tá bom? Esse fundo histórico ele é composto por algumas coisas que são aceitas como verdadeiras no Novo Testamento, para quais é necessária uma explicação melhor. A situação política, que vai do domínio romano e as divisões da Palestina, a dispensação judaica, que os judeus vão ser dispersos, vai sair do cativeiro e vai ser disperso durante toda essa parte palestina. Vai ter aqui uma sociedade urbana que vai surgir, né? Esse povo agora vai deixar de ser cativo e vai viver agora sua vida urbana. A língua que é desenvolvida, o grego, o aramaico e o hebraico, vai se tornar um pouco limitado e vai ver agora também um desenvolvimento dessas línguas, um exclusivismo judaico, uma ênfase sobre a Torá. Vai existir aqui o sinédrio, a sinagoga e as escolas de grupos religiosos, essas seitas religiosas e políticas, saduceus, fariseus, essênios, escribas, zelotes, herodianos e os saduqueus. A gente vai ver aqui a literatura extracanônica, que é chamada de livros apócrifos ou pseudo-epigráficos. Vai ter a tradição oral que vai ser desenvolvida. A gente vai ter aqui o fim da idolatria, a doutrina explícita da ressurreição, a doutrina de anjos e demônios que vai ser agora apresentada. Por quê? Antes do exílio, o pensamento que se tinha, vocês vão aprender isso, aprender pelo menos na disciplina anterior, que é no contexto histórico do Antigo Testamento, antes do exílio, não existia um pensamento de anjos e demônios. Era Deus e o diabo e o homem, tá bom? Então, esses eram os três agentes principais. E após o exílio, ali depois que o povo volta, através do cativeiro babilônico e assírio, vai desenvolver uma linha ideológica, teológica, de ação de demônios e anjos. Então agora vai ter esses novos agentes que vão agir através de uma força superior, seja ela do diabo, seja ela da parte de Deus. Então vai ter esses agentes. Então vai desenvolver isso através quando o povo volta do exílio babilônico, tá
bom? Vai ter aqui os publicanos, os pecadores, vai ter a filosofia judaica de Alexandria, vai ter um interesse acerca do fim das coisas no Apocalipse, vai ter o surgimento de uma classe misturada de judeus com pagãos ou com gentios, que é os samaritanos. A gente vai ter aqui a monogamia na escrita, que é o helenismo, que a cultura grega vai estabelecer. Vai ter o sacerdócio corrupto, que vai, infelizmente, vai acontecer. E nós vamos ter aqui um olhar apenas para um Messias político. Não vai ter uma leitura de um Messias espiritual, sacerdotal, profético, como foi Jesus. Eles vão olhar para um Messias, ou aguardam um Messias político, para libertar o povo judeu de todo esse domínio agora romano. Tá bom? Então, tudo isso é o contexto histórico do Novo Testamento, que nós vamos aprender no decorrer da disciplina. Vamos lá. Qual é a abordagem que deve ser feita nesse estudo, pelo menos nesse fundo histórico? Nós temos aqui 3 linhas, que é a história política, as instituições e as seitas e a literatura desse período. O que é que nós vamos ter? Guarde bem isso que vai ser falado, porque isso aqui é fundamental para vocês interpretarem e ter uma melhor compreensão. Durante o decorrer da história da civilização do mundo antigo, houve grandes potências mundiais. O período assírio, babilônico, persa, grego e romano. Inclusive, Daniel vai falar sobre essas potências mundiais, daquela grande estátua da profecia. Mas cada potência dessa, ela tem uma tática de guerra, uma tática de quando conquista os seus adversários em suas guerras. E essas táticas de guerra, ela é fundamental, porque vai fazer com que a gente venha compreender o que é que o povo judeu passou. E isso vai dar de plano de fundo histórico e político para a gente entender. Por exemplo, quando Israel peca, que há uma divisão, os assírios tomam Israel e ali leva aquelas 10 tribos cativas. E qual é a estratégia de guerra dos assírios? É o que a gente chama de crise de identidade política religiosa. Então o que é que eles vão fazer? Os assírios vão fazer com que o povo de Israel seja deportado para uma nova terra, onde eles vão se misturar com novas culturas, vão se casar, dali vai surgir a classe dos samaritanos, eles vão ser idólatras, eles vão se esquecer da sua identidade. Vai haver uma crise de identidade religiosa e política. Então, essa é a tática dos assírios. Por quê? Se você cria uma crise de identidade política e religiosa e patriota no povo, esse povo não vai se rebelar contra você. Então, era uma estratégia de guerra dos assírios. Já a estratégia babilônica, qual era? Levar esse povo cativo, destruir a sua cidade, destruir a religião daquele povo. Ali eles vão fazer com que destruir o que eles têm de sagrado, vai pegar esse povo, vai levar cativo, para que esse povo agora venha estruturar a Babilônia. E quando desenvolve essa Babilônia, esse povo vai ser pago pelo seu trabalho, esse povo vai conquistar também essa sua cidadania, vai conquistar novas casas. É tanto que quando o povo há uma conquista dos persas no mundo babilônico, e os judeus não querem voltar. Por que não querem voltar? Porque ficaram ricos, desenvolveram bem, tiveram uma coisa boa lá na Babilônia. Então, a Babilônia usa essa estratégia de guerra. Leva o povo cativo para desenvolver a nação, a potência, paga pelaquilo, e o povo acaba ficando antipatriota. Acabou com o templo, destruiu o templo,
Então, se destruir o templo, destruir também a sua identidade religiosa. E, querendo ou não, é o que o mundo hoje faz. Destruir o que a gente tem mais de sagrado. A nossa identidade patriota, política e, não podemos dizer também, religiosa. Então, isso é uma tática de guerra dos babilônicos. Já os persas, eles têm uma nova estratégia. Pega esse povo, os persas vão conquistar a Babilônia e os assírios. Eles vão pegar qual a estratégia? Pega esse povo que está cativo e manda regressar para suas cidades, para suas nações. Entretanto, o que é que os persas vão fazer? Que os sacerdotes, os governadores, os prefeitos, as autoridades devem ser indicadas pelos medos persas. Ou seja, é eles que vão indicar quem deve ser o sacerdote, quem deve ser os prefeitos, os governadores. Então, é uma forma de manter o domínio na nata. Também nesse período dos medo-persas é que a gente vai ver que vai surgir aqui Esdras, Neemias. Então, pessoas de confiança do Império Medo-Persa, que vai ter toda ali uma situação ali para desenvolver de novo a religião judaica. Então, os medo-persas, o que eles querem? Vou mandar vocês de volta, mas as indicações das autoridades são minhas, tá bom? Já os gregos têm uma nova estratégia de guerra. Eles vão conquistar o Império Medo-Persa. E os gregos, o que é que eles vão fazer? Os gregos, eles vão pegar as cidades que eles conquistaram, pelo menos os judeus, vai estruturar, vai construir cidades com comércios, vai desenvolver o comércio. Os gregos vão fazer Alexandre o Grande, em sua conquista, se encanta com a beleza da religião judaica. E há quem diga, pelo menos alguns historiadores, que é nesse período que vai existir a Septuaginta, que é a tradução de 70 judeus, que vai interpretar o hebraico para o grego. E nessa tradução, chamamos de Septuaginta, Alexandre o Grande agora, quando vai conquistando as cidades, os seus territórios, ele estrutura a cidade, ele coloca ali questões de uma cidade bem padronizada. E a contribuição dos gregos qual vai ser? Vai ser uma língua, uma escrita universal. Se hoje o inglês e o espanhol são as línguas mais faladas e, vamos dizer assim, a língua principal hoje do mundo, no mundo antigo era o grego. Então, esse sistema helenístico pregado por Alexandre o Grande vai ajudar e contribuir as pessoas a dialogar, a comercializar. Entretanto, vai surgir um novo império, uma nova potência, Roma, que vai conquistar os gregos. E Roma vai fazer o quê? Roma tem sua estratégia de guerra, qual é? Vou dar paz, vou estruturar as cidades, ninguém vai mexer com vocês, vocês podem fazer as religiões de vocês, eu vou espalhar legiões de soldados, vai ter centuriões, as estradas vão estar bem vigiadas pelo meu exército. Entretanto, eu vou querer tributos. E aí onde a gente vai surgir aquela dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, os tributos que vai ser agora imposto pelo Império Romano. Então, as estratégias de guerra desses povos são essas. Então, entendendo esse fundo histórico dessas estratégias de guerra, a gente consegue entender melhor a história e a política. Vamos agora para o desenvolvimento religioso. O que é que nós temos aqui? Durante esse período de interbíblico, que a gente chama, vai surgir o que a gente chama de instituições. A sinagoga, o templo
e o Sinédrio. Ou seja, quando o povo judeu estava na Babilônia, não se tinha templo. O templo estava destruído. Então, no período do cativeiro, nas casas, vai surgir o que a gente chama de sinagoga. Sinagoga era como se fosse uma extensão do templo. A sinagoga era onde os judeus oravam, aprendiam, estudavam, viviam ali a sua vida religiosa dentro das sinagogas, que vai iniciar em casas e com o passar do tempo vai ser construída em várias partes de todo o território ali, pelo menos na Babilônia. Onde tiver famílias judaicas, comunidade judaica, pode fazer ali uma sinagoga, onde possam estudar melhor a Torá, tá bom? As crianças também eram ensinadas. Esse local, eles faziam todas as suas questões religiosas e civis. Mas também vai surgir o Sinédrio. O Sinédrio é a Suprema Corte dos judeus. É como se fosse hoje o Supremo Tribunal. Então, nós temos vereadores, prefeitos, deputados, governadores, deputados, senadores, presidente e o Supremo Tribunal. Pois bem, essa Suprema Corte é o que justamente que vai organizar, que vai supervisionar todo o trabalho que é feito nas sinagogas. Dentro da sinagoga vai ter os rabinos, os rabi, que é conhecido, os mestres. Então vai ter todo esse desenvolvimento, que era composta por 71 membros que exercia. Você vai observar isso no Evangelho de João, quando vai falar que Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus, que fazia parte da Suprema Corte. Então, eram 71 homens que tinham que ser casados, a maioria deles, e eram nomeados, muitas vezes, pelo governo romano. Toda essa parte do Sinédrio, tá bom? Esse era um mandato vitalício, o Sinédrio. Então, é eles que vão supervisionar os sacerdotes, os rabinos, é eles que vão impedir qualquer coisa que venha fugir da Torá, fugir da tradição e que venha afrontar o Império Romano. Então, o Sinédrio é que vai supervisionar essa parte, essa assembleia. Dentro do Sinédrio existia o sumo sacerdote, tá bom? Que comandava tudo. A gente vai ter a construção do templo, quando Esdras leva a primeira levada, Neemias vai ali e faz a reconstrução dos muros, que se constrói do novo templo, vai ter os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e o Sinédrio é que vai supervisionar tudo isso, tá bom? Vai surgir também aqui os grupos religiosos, que essa aqui vai ser a atividade de vocês, que vocês vão pesquisar sobre esses grupos religiosos, que são os fariseus, os saduceus, os zelotes. Então e os escribas, vocês vão pesquisar sobre esses grupos. E dentro também desses grupos existia os essênios, os herodianos e os publicanos, que eram cobradores de impostos. Mas eu quero que vocês pesquisem sobre fariseus, saduceus, zelotes e os escribas. Esses são os principais e os essênios, tá bom? Então, não vou me aprofundar, pois vai ser matéria de pesquisa para vocês dentro da atividade, valendo ponto, tá bom? Então, nós vamos observar que os saduceus eram muito presos à lei e à política, e os fariseus eram muito presos à lei e à tradição oral. Já os essênios eram muito presos ao isolamento e os zelotes a armas. Os herodianos eram funcionários do governo e os publicanos eram cobradores de impostos. Então, esse é o grupo religioso, político e social, as autoridades que
pelo menos religiosas e políticas que existiam mais ou menos ali, naquele período interbíblico e que também vai estar bem atuante no período de Jesus Cristo, tá bom? Quando a gente fala de tradição oral, também conhecido como a tradição dos pais, tá bom? A gente tem aqui a Mishnah, o Talmud, que são comentários da Torá. O que são? Nós temos em nossos dias hoje Bíblia de comentários. Uma Bíblia que faz um comentário de um versículo. Pois bem, os judeus, eles têm as Midrashes, têm as Mishnah, ele tem o Talmud. O Talmud é o principal. E esses comentários têm ali tradição orais, que foram passados de geração para geração. Por exemplo, não existe na lei nenhum texto que manda o povo lavar as mãos antes de comer. Isso é uma tradição oral. Não está escrito na lei. Mas lá quando você vai ver no Evangelho de Mateus, vão acusar os discípulos de Jesus e Jesus de não cumprir a lei. Porque eles não cumpriam a tradição dada pelos pais, que eram lavar as mãos antes de comer. E Jesus vai refutar e dizer que a impureza não está no que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Então Jesus vai dizer que a impureza está muito mais naquilo que está dentro do homem do que daquilo que o homem adquire, tá bom? Então, essa tradição oral são comentários, tá bom? Que vai ter no Talmud. Que isso vai ser desenvolvido no período ali babilônico, tá bom? No período do exílio. E essas tradições orais vai falar de comentários que vão falar de alguns versículos ou de alguns textos de difícil compreensão, tá bom? De difícil compreensão, e vai fazer clarear melhor as novas gerações, tá bom? Dentro da literatura que nós vamos ver que vai surgir nesse período interbíblico, nós temos aqui a literatura histórica de Esdras e Macabeus, as ficção de Tobias, Judite, a Epístola de Jeremias, terceiro Macabeus e a carta de Aristeas. Nós temos aqui os livros de sabedoria que também vão surgir, que é a sabedoria de Jesus, o filho de Siraque, tá bom? A sabedoria dos 12 patriarcas, sabedoria de Salomão, Salmos de Salomão, livro de Jubileus, os oráculos sibilinos, quarto Macabeus, a oração de Manassés, a Assunção de Moisés, livro de Baruque. A gente vai ver aqui adições ao livro de Daniel e adições ao livro de Esther. Vai também ter a literatura, nesse período interbíblico, de gênero apocalíptico, que é o livro de Enoque, os livros de segredos de Enoque, o segundo livro de Baruque, quarto Esdras e os livros de Adão e Eva. Então, isso são literaturas que chamamos de apócrifos. Não são livros canônicos que tiveram inspiração, mas são de cunho históricos e de muita ficção e de muitas coisas aí. Então, essa literatura vai desenvolver nesse período por algumas seitas, tá bom? Dentro da filosofia judaica Alexandria, nós temos Filo, ali em Alexandria, e um grande aí filósofo, teólogo, historiador, que é Flávio Josefo, que eu também vou distribuir esse livro com mais de 500 páginas em PDF para vocês, tá bom? Vou lançar lá, que serve muito para quem quer conhecer melhor um comentário acerca da história dos hebreus. E Flávio Josefo vai surgir nesse período aí também, interbíblico, com seu livro maravilhoso. A gente vai ter aqui o cânon e do texto do Novo Testamento, porque vai ser descoberto ali no Mar Morto alguns textos em algumas cavernas que vai bater. Muitas coisas vão quando se pega
as tradições e as traduções bíblicas, 98 a 99,9% dos textos bíblicos que foram encontrados bate com o que a gente tem. Vai mudar, às vezes, uma tradução, uma coisa de difícil compreensão, às vezes. Por exemplo, alguns textos que alguma palavra vai fazer toda a diferença, tá bom? Mas essas diferenças não vai mexer com podemos dizer assim, a canosidade que nós temos hoje. Então, se descobriu que 98% da Bíblia que a gente tem hoje em nossas mãos, ela é confiável. Então, a Bíblia que nós temos, ela é confiável. Não vai mudar a história. O que pode mudar, às vezes, é uma questão de um texto, vamos dizer, de uma palavra, de uma frase. Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem: e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Isso é uma tradução. Mas no original, a palavra lá é que Deus se entristeceu. Se arrepender é diferente de se entristecer. Então o que a gente tem aqui? Não é um erro bíblico, mas um erro da tradução. Tá bom? Então essas coisas a gente vai encontrar. Então, durante o período das descobertas que se teve, 98%, segundo os historiadores, vão afirmar que a Bíblia que nós temos hoje, ela é confiável. Então não vai mudar a história e nem muito menos os textos. Algumas palavras é que vai diferenciar da tradução para o original, tá bom? Mas ela é confiável. Então essas coleções antigas, com esse aparecimento, né, vai ter uma fixação, vai se fixar, e aí a gente vai ter agora qual é a seleção desses livros que vão compor o Novo Testamento. E aí, dentro dessas coleções antigas, desse aparecimento, dessa fixação e dessa questão do canon, dessa pesquisa doutrinária, canônica, de inspiração, foram separados 27 livros que vai de Mateus a o Apocalipse, escrito por João. Bom, então a gente encerra essa aula. Isso é apenas um fundo histórico para que vocês possam compreender o que é que está a por vir dentro do Novo Testamento. É apenas uma introdução. Não deixe de acompanhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar aí nas nossas redes sociais. E bom estudo para todos. Que Deus vos abençoe. A próxima aula vamos aprender sobre os evangelhos e seus autores. O propósito, o que é que cada um tinha em mente, qual é a teologia que existe dentro do evangelho, qual é o propósito do evangelho, o que é que seus autores tinham em mente, o que é que eles queriam passar, o que de fato é o evangelho. Então, não percam a próxima aula. Que Deus vos abençoe e que o Eterno vos acompanhe e abençoe eternamente.